Olá pessoal, sou o professor Jonathan Godoy, aqui do Instituto Essere, em Campinas. E nesta breve aula, falarei com vocês sobre o problema do pecado original. O que é o pecado original, como ele nos afeta e por que Deus permite que ele nos afete. Então vamos lá. Então, primeiramente, nós sabemos tudo isso por dado de revelação. Aí que tá, nós sabemos por revelação divina e compreendemos racionalmente. Tá? Nós sabemos então que Deus criou o homem, criou o ser humano, criou os nossos primeiros pais, um homem e uma mulher. Este homem e esta mulher recebeu de Deus alguns dons. Eles foram criados imaculados, ou seja, sem defeito algum. Sem defeito físico, sem defeito mental e sem defeito moral. Eles eram puros. E Deus deu a eles 3 dons. Por quê? Porque naturalmente, como Deus criou uma alma racional para o ser humano, para o homem e para a mulher, essa alma é naturalmente imortal. Só que o corpo, sendo material e animal, ele é naturalmente mortal. Ou seja, como tudo que é material, tende para o nada. Tende para a corrupção, ou seja, para a destruição. Então, para que não houvesse esta desarmonia, esse conflito que existe hoje entre a alma e o corpo, Deus deu aos nossos primeiros pais o primeiro dom preternatural, que é o dom da imortalidade do corpo. Ou seja, não era para que eles morressem, era para que eles e a sua descendência vivessem para sempre, também no corpo. O segundo dom é o dom da ciência infusa. Por quê? Porque nós nascemos, como nós somos materiais, nós precisamos de um processo para aprender. Porque nós aprendemos por abstração. Então vai um tempo para que através dos sentidos, ou da audição, ou da visão, eu aprenda as coisas. Então, para que isso não ocorresse, até porque, senão eles ficariam como crianças em corpos de adultos, Deus deu ao primeiro homem e à primeira mulher o dom da ciência infusa, ou seja, o dom da capacidade de entender tudo, ou seja, a capacidade de saber tudo o que é possível para um ser humano. É por isso, inclusive, que de maneira poética, o Gênesis descreve que Adão nomeou todos os seres. Ou seja, ele deu um nome adequado a cada criatura. Ele também já sabia falar, já entendia o que era a natureza de cada criatura, ou seja, ele entendia como funcionava o mundo. Ele entendia quem era Deus, ele entendia o certo e o errado, e ele entendia como era constituída a realidade. Então, ele recebeu isso de graça, o dom chamado ciência infusa. E o terceiro dom é o dom chamado justiça original. Ou seja, nós temos vários impulsos no nosso corpo que vão contra a razão. Percebam que isso é uma constatação racional, inclusive, porque o próprio Aristóteles fala isso. Existem vários impulsos no corpo humano que nos prejudicam, que nós não podemos seguir todos os impulsos que nosso corpo tem. Nós precisamos seguir a razão. E seguir a razão implica que nós precisamos impor ao corpo um certo comportamento que não é o desejo dele. Ou seja, precisamos domesticar o nosso próprio corpo. Para que isso não ocorresse, com os nossos primeiros pais, Deus deu o dom de que a alma deles controlava 100% o corpo. Ou seja, eles não tinham esses impulsos que nós temos. E por fim, deu ainda um quarto dom, que não é dentro deles. Não entra como um dos dons preternaturais, mas que também é um dom. Os colocou em um paraíso terrestre. O que significa o paraíso terrestre? Significa que era um lugar em que a natureza não era hostil com eles. A natureza os servia. Hoje nós precisamos dobrar a natureza. Nós precisamos domar a natureza, senão ela nos mata. O calor, ou o frio, ou a chuva, a terra não dá comida na nossa boca. Nós precisamos cultivar a terra, precisamos construir abrigo, etc. Para eles não. A natureza estava em perfeita harmonia com eles. A natureza não é 100% hostil conosco hoje, porque senão nós morreríamos. Mas ela não é totalmente favorável. É preciso um trabalho do homem. Isso não ocorria no paraíso. Então, para que o homem vivesse bem, Deus fez tudo isso. Só que, como eu falei na aula sobre o problema do mal, anterior a essa, que eu recomendo que todos assistem, quem ainda não assistiu, assista até antes desta, o amor, para ser legítimo, ele precisa ser provado. Ou seja, é muito fácil ser bom quando não há nada de errado, ou seja, não há nenhuma tentação para o mal. Então,
Deus permitiu que o demônio os tentasse. Ele permitiu por quê? Porque a partir dessa permissão, se eles tivessem resistido, eles teriam provado a fidelidade deles a Deus. Como eles não conseguiram, aconteceu tudo o que aconteceu. Mas foi por isso que Deus permitiu. Era possível que eles resistissem, mas eles não resistiram. Ou seja, eles pecaram. E ao pecarem, a justiça de Deus exigiu que Deus desse a eles um castigo, até para ensinar-lhes uma lição. Porque se Deus tivesse simplesmente perdoado, expulsado o demônio dali, eles não teriam aprendido nada com isso. Eles não teriam se desenvolvido como seres humanos, como pessoas. E não é isso que Deus quer. Deus é um Pai misericordioso e justo. Deus não foi 100% só justo. Por quê? Porque se ele tivesse sido só justo, ele poderia ter mandado os dois para o inferno naquele momento e ter encerrado a humanidade ali. Seria justo. Por que seria justo? Fazendo uma nota de rodapé agora, explicando o que é o pecado. O pecado é um ato de rebeldia contra Deus. A ofensa é proporcional ao ofendido. Então, assim, é muito mais grave eu chutar um ser humano do que eu chutar uma galinha. O ato de chutar é o mesmo. Só que quando eu chuto um animal, a ofensa é menor do que quando eu chuto um ser humano, porque o ser humano é mais importante que um animal. O pecado é uma ofensa a quem? A Deus. Deus é o quê? O ser infinito. Então a ofensa contra o ser infinito merece um castigo infinito. E não merece perdão. Ou seja, ninguém merece o perdão que recebe de Deus. O perdão é um dom gratuito, que Deus dá mediante o arrependimento sincero da criatura, mas que ele não teria a obrigação de dar. Então, Deus, como diz São Tomás, os castigou de maneira mais severa do que eles esperavam, mas de maneira mais leve do que eles mereciam. Isso é muito importante que fique claro. Vou até repetir. Mais severa do que eles esperavam, mas mais leve do que eles mereciam. E aí, para ensinar-lhes uma lição, e até para dar um castigo também, para o que fizeram, Deus primeiramente lhes retirou os 3 dons. Ou seja, lhes retirou a imortalidade do corpo. A partir daquele instante eles começaram a envelhecer e, portanto, começaram a caminhar para a morte. Se tornaram vulneráveis às doenças, e a todas as limitações físicas. Retirou-lhes o dom da ciência infusa. Aliás, da ciência infusa não foi retirado dos 2, foi retirado só da descendência. Por quê? Porque se ele tivesse retirado dos 2 a ciência infusa, eles ficariam como, 2 macacos, como 2 crianças. E aí não seria possível que eles fundassem a humanidade, não seria possível que eles criassem os filhos. Mas Deus tirou da descendência. A partir deles, os filhos nascem ignorantes e precisam aprender num longo processo educacional. E lhes retirou o dom da justiça original, ou seja, imediatamente o corpo deles começou a ter impulsos contrários à razão. É isso, inclusive, que o Gênesis quer dizer quando narra que, no instante que Deus os castigou, eles perceberam que estavam nus. Esse perceberam que estavam nus quer dizer o seguinte: claro que eles sabiam que estavam nus antes. Significa que eles começaram a ter atração desordenada um pelo outro. Por isso que se vestiram. É por isso, inclusive, que hoje nós usamos roupa. Nós usamos roupa por quê? Porque nós sentimos uma atração desordenada pelo nosso próximo. Ou atração ou repulsa. Então a roupa serve para que nós nos ordenemos. Ou seja, se todo mundo andasse pelado, seria um caos maior do que já é. Então, portanto, eles perderam esses 3 dons e foram expulsos do paraíso. Deus fala aqui: a partir de agora, se vocês quiserem morar, você tem que construir uma casa. Se vocês quiserem comer, tem que cultivar a terra. Ou seja, vai ter que viver do suor do rosto. Ou seja, viver através do trabalho. Ele fez isso, obviamente, tanto para castigá-los, mas mais para ensinar-lhes uma lição. Inclusive, quando Deus fala: tu és pó e ao pó voltarás, ele quer dizer isso. Vocês optaram a se revoltar contra mim. Eu sou a vida. Vocês existem por causa de mim. Eu sou a realidade. O que vocês tentaram fazer é uma fuga da realidade. Então agora vocês vão ter que encarar a realidade de uma maneira mais áspera, para poderem aprender que fora de mim é a morte. Inclusive foi essa a tentação dada a Eva, quando o demônio fala para ela: sereis como deuses. Tem gente que acha assim que eles não tinham conhecimento do bem e do mal. Não, eles tinham, tanto é que ela sabia que o que estava fazendo era errado. Só que a tentação foi que ela seria capaz de determinar o certo e o errado. O que é determinar o certo e o errado? É construir a realidade. Só Deus pode fazer isso. O
Porque só a vontade de Deus cria. A vontade de Deus se confunde com a lei natural. Por quê? Porque o ser de Deus se confunde com a realidade. Então, ir contra Deus não é um ato, simplesmente um ato de desobediência, como um servo que desobedece um rei, ou um filho que desobedece um pai. Desobedecer a Deus significa ir contra a realidade, porque o certo é a estrutura da realidade, enquanto que o mal é uma criação mental nossa. Então, buscar o mal é uma loucura. Por quê? Porque viver de acordo com o mal é viver de acordo com a fabricação mental nossa. Então, praticar o mal é entrar num mundo de mentira, que é um mundo fantasioso construído por nós. Então, portanto, a lei de Deus ela não é uma corrente que nos prende. Ela é um muro que nos impede de cair no abismo. Porque praticar o mal é se revoltar contra Deus, que é se revoltar contra a realidade, que faz mal para nós mesmos. Amar a Deus sobre todas as coisas, cumprir a vontade de Deus, não é um bem que a gente faz para Deus. É um bem que nós fazemos para nós mesmos. Uma vez que fora de Deus é a morte e a loucura. Então, portanto, é por isso que Deus dá chance ao ser humano de se arrepender. Por quê? Porque Ele sabe da nossa fraqueza e Ele é misericordioso para conosco. Mas aquele que se obstina no mal e morre negando a Deus, esse sim vai para o inferno e tem daí o castigo que merece, que é o castigo eterno. Mas aí tem um outro problema. Porque vocês podem dizer assim, tá, entendi por que Deus castigou os primeiros pais. Agora, por que a descendência deles, nós, também somos castigados? O que eu tenho a ver com o pecado dos dois? Por que eu já nasci ignorante, com problema físico, né? Porque ainda que você não tenha uma deficiência física, nós temos todos problemas físicos. Um deles que é a morte. Todos nós nascemos para morrer. Ou seja, todos nós somos deficientes. Então por que Deus permite que os filhos deles também nasçam assim? Bom, como eu disse na aula do problema do mal, Deus não permite um mal do qual Ele não possa tirar um bem maior. Então Ele permite que a descendência também nasça desta maneira para tirar um bem maior. Qual é esse bem? Eu vou falar daqui a pouco. Primeiro eu vou falar como que o pecado original é transmitido de pai para filho. Porque todos nós já nascemos pecadores e já nascemos com defeitos. Como diz o rei Davi no Salmo 50 ou 51, dependendo da contagem. E pecador minha mãe me concebeu. Ou seja, eu já nasci pecador. E o próprio Deus diz isso a Noé também. O coração do homem é mau desde a infância. Ou seja, já nascemos ruins. E qualquer um que lembra da própria infância, né, ou já conviveu com crianças, sabe que as crianças nascem más, que elas precisam aprender a controlar os impulsos maus delas. Através, inclusive, de sermões e castigos, porque senão, né, o que acontece com a criança que ela é criada com que os pais fazem todos os desejos? Ela cresce um marginal. Né? Então, nós nascemos com o impulso mau por causa do pecado original. E nascemos com um monte de defeitos também. Por quê? Então, primeiramente, vamos entender o como. Depois, nós entenderemos o porquê. O como é assim. A nossa alma é criada diretamente por Deus no momento da nossa concepção. No momento que há um novo ser humano ali, é simultaneamente criada a alma por Deus e infundida no corpo. Só que o corpo nós herdamos dos pais. Esse corpo que nós herdamos dos pais é um corpo decaído, ou seja, um corpo deficiente. Quando a alma é infundida no corpo, a alma que é pura, mas é infundida ao corpo, ela imediatamente tem contato com o corpo decaído. E imediatamente entra no estado de rebelia. Que eu falei. Por quê? Porque ela não consegue ainda ter controle das próprias ações. Tanto é que você nem se lembra no momento que você foi concebido. Você já estava ali, mas você não se lembra. Mas naquele instante em que a sua alma é unida ao corpo, não pense que isso é algo por etapas, tá? A gente divide em etapas para poder compreender. Mas tudo acontece de maneira simultânea. Não é que Deus cria uma alma aqui e fica esperando para infundir no corpo. Não. É no instante da concepção a alma é criada. E naquele mesmo instante que ela é criada, ela é infundida. E no mesmo instante que ela entra em contato com o corpo, ela já se rebela. Ou seja, ela cai junto com o corpo. Porque o ambiente, o corpo, né, da qual ela é forma substancial, o corpo que ela entra em contato já é decaído. Então ela já nasce revoltada. Ela já nasce com essa inclinação má. E ela precisa aprender a controlar essas inclinações.
num longo período de tempo. Então, no início, ela não tem controle da maldade. Então, ela nasce má. Ela nasce no estado de rebelia contra Deus. Ah, tá, entendi o como. Agora, o porquê. Por que Deus, então, no primeiro filho ali que Adão e Eva já teve, ele já não preservou, já que a culpa era só dos dois? Porque se ele fizesse isso, ele estaria criando um novo Adão, vamos dizer assim. Ou seja, ele não estaria criando uma espécie. É preciso entender o seguinte: quando Deus cria o ser humano, ele não cria o ser humano como anjos. Os anjos, né, ou melhor, as criaturas angélicas, cada uma é da sua própria espécie. Cada indivíduo angélico, cada anjo é da sua própria espécie. Então, ele é totalmente, porque ele não tem corpo, né, ele é só espiritual, ele é só inteligente, inclusive, ele não tem a parte sensitiva, ele tem uma relação direta com Deus. Nós não, nós Deus criou como espécie. Nós temos tanto a inteligência semelhante à dos anjos, inferior a deles, mas semelhante à dos anjos, e temos também o corpo semelhante ao dos animais. Há até quem brinque, falando de maneira jocosa, né? O ser humano é uma síntese de macaco e anjo, né? Chimpanzé e anjo. Óbvio que não é isso, literalmente, né? Mas é mais ou menos assim mesmo. Por quê? Nós compartilhamos com os macacos a nossa parte animal, né? A nossa parte instintiva, o nosso corpo, inclusive, mas temos uma alma racional, que pode conhecer a realidade e se relacionar com Deus, e que é imortal também. Então, Deus nos criou como uma espécie, uma família humana. Então, nós temos a nossa dimensão individual, da nossa relação pessoal com Deus, que é a mais importante, mas também temos a nossa dimensão coletiva, da espécie humana. E Deus se relaciona conosco das duas formas. Ele se relaciona de maneira pessoal e também de maneira coletiva. Às vezes ele se relaciona com a espécie, às vezes ele se relaciona com o indivíduo. Porque nós somos uma família. Deus quis assim. Porque o homem é a última peça da criação. Se ele não tivesse criado o ser humano assim, Deus teria criado duas realidades intransponíveis. Ou seja, o mundo material, que não tem consciência de si, e o mundo dos anjos, que é puro espírito. Então, para que teria as duas coisas? Então, é no homem que é dado, vamos dizer assim, o arremate da criação. Então, para que isso aconteça, é preciso que haja a dimensão coletiva, ou seja, é preciso que haja a dimensão da espécie. Então, como eu falei, se Deus tivesse preservado os filhos de Adão e Eva do pecado original, o que teria acontecido? Teria criado novos Adãos e novas Evas, vamos dizer assim. E não. Então, nós somos parte, né, da natureza deles. Então, nós arcamos com as consequências do que eles decidiram, né, para que exista a espécie. Tá, mas ele não explicou por que inocentes pagam, né, pelo pecado dos pais. Pagam de novo, para que do mal menor seja tirado um bem maior. Então, ou seja, a pessoa que já nasce em débito, entre aspas, né, que somos todos nós, que já nascemos com um monte de defeitos, nós já nascemos num mundo de sofrimento. Ainda que eu nasça com saúde, ou nasça numa família boa, com condições, eu nasci com um monte de problemas. Né? Todo mundo nasce com um monte de problema. Problema psicológico, problema social, problema cultural, né? Problema físico, enfim. Há diversos problemas. Ninguém nasce sem sofrimento. Então, quando você já nasce sofrendo, quando você já nasce sofrendo, você já nasce em desvantagem, vamos dizer assim. Mas se você não se revolta contra a sua condição, ou melhor, mesmo com essa condição, se você não se revolta contra Deus, e se você escolhe ser bom, você escolhe amá-lo e aceitar a sua ajuda para ser bom, você tem mais mérito, vamos dizer assim. Claro que o mérito é relativo, tá? Eu não vou entrar aqui na teologia da graça, né? Mas o mérito é relativo, porque o próprio Deus não tem obrigação de te dar nada, né? E assim, tudo que Ele te dá é presente. Mas há um mérito relativo que Ele mesmo te concede. Ou seja, se você, ainda com sofrimento, escolhe não se revoltar contra Ele e pede o seu auxílio, a sua recompensa no céu é maior. É muito maior do que seria se você nunca tivesse problema nenhum. Ou seja, se apesar da dificuldade você ainda assim se mantém bom, você vai se assemelhando a Cristo. Igual a Cristo ninguém se torna, né? Mas você se assemelha. E ao se assemelhar, você se torna muito melhor do que se você não tivesse tido dificuldade alguma.
Claro que na hora que você está enfrentando a dificuldade, é difícil, né? É muito difícil. Mas o fato é, se você a supera, né? Se você oferece esse sofrimento a Deus e não se revolta e continua optando o bem apesar do sofrimento, você se santifica muito e você se torna melhor do que se você não tivesse tido sofrimento algum. Então, assim, o mal existe, é permitido, aliás, o mal é permitido por Deus, como eu falei na aula do problema do mal, para que se possa tirar um bem maior. E o bem maior que é tirado dessa consequência do pecado original é este: a fidelidade dos bons, que se converte em santidade, que se converte numa recompensa muito maior para eles. Uma personalidade mais perfeita e, consequentemente, numa recompensa maior. E é preciso lembrar que todo mal é passageiro aqui na Terra. Deus não vai castigar eternamente aquele que foi bom, aquele que tolerou o mal aqui e foi bom. Ele só vai castigar eternamente aquele que mereceu, aí sim. Aí é a parte pessoal. Aí é aquele que morreu na impenitência final, esse vai ganhar o inferno eterno. E aí sim, porque mereceu. Agora, aquele que não se revoltou, ele vai ganhar só um sofrimento passageiro, que vai ser recompensado, assim, infinitamente mais. Infinitamente mais. Então aí fica claro, né, numa aplicação direta do pecado original, o que foi o pecado original, e por que Deus o permitiu, e por que Deus ainda permita que nós soframos as suas consequências. Para que de tudo isso ele tire o bem maior. O que é o bem maior de tudo isso? As almas dos justos, daqueles que se tornam santos, que escolhem amar a Deus e não se revoltar. E aqueles que se revoltam causam um barulho muito grande, mas é tudo limitado e temporal, ou seja, termina. É tudo transitório. O mal que os maus causam aqui nesse mundo é transitório e a felicidade, né, o prazer que eles têm aqui também é transitório. Eles terão o seu devido castigo, enquanto que os bons terão a sua recompensa eterna. É por isso que é muito preciso, é extremamente importante que as pessoas não deem tanta importância a esta vida, ou seja, uma importância exacerbada. Ou seja, achar que aqui é a finalidade da vida, achar que perder algo aqui é perder tudo. Não. Nós devemos sim lutar para ter uma vida melhor aqui, lutar pelo bem aqui, mas entendendo que aqui nunca será perfeito, entendendo que aqui acaba. E, portanto, não podemos colocar esta vida acima de tudo, mas a próxima vida. Então, espero que isso tenha ajudado a todos que têm dúvida nesse assunto e tenha, inclusive, inspirado as pessoas a buscarem compreender melhor. Claro que essa aula é breve e ela tem o objetivo de ser breve, né? Não dá para entrar em todos os detalhes, mas já é o suficiente para esclarecer alguns pontos. E até alguém que leu algo a respeito e porventura não tenha entendido. Se vocês gostaram dessa aula, eu peço que vocês apoiem o nosso trabalho e curtam e compartilhem esse vídeo, né, com os conhecidos. Comentem até, inclusive, isso ajuda muito no YouTube. E divulguem o nosso trabalho nas redes. E não deixem de acompanhar nossas redes sociais, principalmente nosso Instagram, né? Essery Instituto, e o meu pessoal também, godoy.jonathan, para que vocês acompanhem o nosso trabalho e as novidades e os cursos que nós temos para oferecer. Um abraço a todos, até a próxima.